Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre a raiz enésima de um número real e determinação da raiz enésima deste número. Preste bastante atenção nesta aula para a realização das atividades que serão propostas. Gente, a radiciação é um processo da raiz, certo? De encontrar a raiz de um número. Quando eu falo raiz enésima de um número natural, eu estou me referindo a qualquer raiz. Pode ser uma raiz cúbica, uma raiz quadrada, uma raiz quarta, uma raiz quinta. Então, o que vai me identificar qual é a raiz que eu quero é o índice do radical. Então, aqui, eu tenho um radical. Nesse radical, certo? É o processo, de determinar essa raiz. Então, nesse radical, o índice que vem aqui nele é o que vai identificar qual é a raiz que eu quero. Se por acaso não vier nenhum índice, isso indica uma raiz quadrada. Então, o 2 ele não precisa vir para indicar que ela é uma raiz quadrada, certo? Então, se não vier nenhum índice, é uma raiz quadrada. Porém, esse n aqui, esse valor de n, vai identificar qual é a raiz daquele número que eu quero. Se é a raiz cúbica, se é a raiz quarta, se é a raiz quinta, e aí vai. O número que está aqui dentro é chamado de radicando. Então, esse número aqui é quem a gente vai encontrar essa raiz, certo? Então, por exemplo, aqui nessa raiz, eu tenho raiz quadrada de 64. O índice dela indica o número 2. Então, o índice chamado ao quadrado, é o 2. Então, quando não vem nenhum número, é raiz quadrada. Então, já sei que tem esse 2 lá. E o 64, que é o meu radicando. Sabendo que na radiciação é o inverso da potência, Então, a potenciação indica isso, é o inverso desse radical. Então, como é que eu vou encontrar a raiz quadrada de 64? Eu tenho que encontrar o número que é elevado ao quadrado de 64. Agora, se eu tivesse aqui raiz cúbica de 64, o que é que isso identifica? Que eu tenho que procurar um número, certo? Que é elevado ao cubo de 64. A raiz cúbica, raiz quadrada ou raiz quinta, certo? De um número é a quantidade de vezes que eu vou ter que fatorar esse número e agrupar ele. Então, esse índice vai me identificar o agrupamento nesse número. Por exemplo, se eu pegar aqui o 64, eu posso encontrar essa raiz dele através de uma fatoração em que eu tenho os fatores, os números primos. Quem são os números primos? O 2, o 3, o 5, o 7 e assim vai. Como é que eu vou encontrar a raiz quadrada ou a raiz cúbica ou a raiz quinta de um número? Fazendo esse processo de fatoração. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a raiz quadrada e a raiz cúbica de 64, como é que eu vou fazer para me encontrar essas raízes? Então, na raiz quadrada de 64 ou na raiz cúbica de 64, tanto um como o outro, o processo de fatoração é o mesmo. O que vai me diferenciar é o agrupamento. Então, o 64, eu vou fatorar ele em fatores primos. O primeiro fator primo é o 2. Então, vou dividir ele por 2. Aqui vai dar 32. Continuo dividindo por 2, que vai dar 16 por 2, que vai dar 8 por 2, que vai dar 4 por 2, que vai dar 2 por 2, que vai dar 1. Na fatoração, o último número que eu encontro aqui tem que ser 1. Agora, como é que eu faço processos de agrupamento para me encontrar qual é a raiz desse valor? Então, o agrupamento ele é feito através do índice. Então, esse índice que vem aqui, quando não tem nenhum número, o valor dele é 2. Nesse caso, indica que eu vou estar agrupando os valores que eu encontrei de 2 em 2 para encontrar essa raiz quadrada. Então, aqui, agrupa aqui, de 2 em 2, dois números iguais, não pode ser dois diferentes. E vou e tiro apenas 1. O que é que significa esse agrupamento de 2 em 2? Esse agrupamento de 2 em 2 é tipo assim, 2 vezes 2, 4. Qual é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2.
Então, 2 vezes 2, 4. A raiz de 4, 2. E assim sucessivamente. Então, eu estou agrupando de 2 em 2 os valores. É o índice. No final do agrupamento, observe quantos grupos eu encontrei. Então, no final desse agrupamento, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar esses números que foi encontrado. E aí, ó, multiplicando aqui, 2 vezes 2 vezes 2, eu encontro a raiz quadrada de 64. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a raiz quadrada de 64 é 8. Então, continuando. Agrupei, né, de 2 em 2, para me encontrar qual é essa raiz. Nos agrupamentos da raiz cúbica, aí o agrupamento ele já é diferente. O agrupamento vai ser de 3 em 3, os números iguais. Então, ao invés de agrupar de 2 em 2, a gente vai agrupar aqui de 3 em 3. Deixa eu apagar aqui, para não precisar apagar a fatoração. E aí, a gente vai agrupar esses valores de 3 em 3. Como? Aqui, ó, vou agrupar 3 números iguais agora. Aqui, vou agrupar 3 números iguais. E tiro 1. Isso indica o quê? Que 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. A raiz cúbica de 8 é 2. 2 vezes 2 vezes 2, 8. A raiz cúbica de 8 é 2. Então, raiz cúbica indica o número elevado ao cubo, né? Que dê aquele valor que está lá dentro. Então, qual vai ser esse número aqui? Nesse caso aqui, a gente vai multiplicar o 2 vezes 2, que foi os números que a gente encontrou no agrupamento. 2 vezes 2 dá 4. Então, indica o quê? Que a raiz cúbica de 64 é 4. Na raiz quadrada, é o número elevado ao quadrado para dar 64. Na raiz cúbica, é o número elevado ao cubo, que vai dar 64. Então, nesse caso aqui, 8 elevado ao quadrado dá 64. 4 elevado ao cubo dá 64. E assim sucessivamente, né? Então, sempre quando a gente for fazer uma raiz, o passo mais simples é o meio de fatoração. Agora, quer dizer que sempre vai ser por 2? Não. Você vai começar a fatoração sua. Se chegar algum momento que não pode mais dividir um número por 2, aí você vai modificar o número. Você vai procurar ou 3 ou 5 e sempre números primos. 2, 3, 5, 7, 11 e assim vai sucessivamente, certo? Até que você encontre qual é o número que você vai colocar para que sua divisão dê exata. Essa é a determinação de um número, né? De um número real, da raiz enésima de um número real. Além dessa raiz, a gente também pode ter raiz quinta, raiz quarta. O que vai diferenciar na hora da resolução são os agrupamentos. Então, se eu tiver raiz quinta, eu vou agrupar de 5 em 5. Se eu tiver raiz quarta, eu vou agrupar de 4 em 4. E assim sucessivamente. Ok, gente. Então, para determinar a raiz enésima de um número, né, de um número real, é importante levar em consideração 3 casos. A raiz, como já vimos, ela vem nesse formato. Aqui eu tenho o radical, o radicando e o índice, certo? Eu tenho que levar em consideração tanto o radical como, o radicando como o índice. Então, aqui, por exemplo, no primeiro caso, quando A for maior ou igual a 0 e N for maior ou igual a 2. Então, pode ser qualquer número que seja o valor de A maior do que 0, né? Maior ou igual, o 0 também pode ser incluído, quando tem esse igualzinho aqui, o 0 está dentro. E o valor de N, que é o do índice, a partir de 2, né? Qualquer outro número. Como é que eu faço? Basta tirar, né? Calcular, fazer por meio de fatoração, como foi explicado anteriormente. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 36, como é que eu vou fazer por meio de fatoração? Deixa eu ver se aqui dá. Então, tanto 36, eu vou fatorar ele por quanto? Qual é o primeiro número que eu vou começar a iniciar a fatoração de 36? É o 2. Então, aqui, 36 por 2, que vai dar 18, por 2, que vai dar 9. Observe agora que o 9 eu não posso mais dividir ele por 2.
Então, eu tenho que procurar outro número primo que eu posso dividir esse 9, que no caso vai ser o 3. Aí eu vou dividir o 9 por 3, que vai dar 3, por 3, que vai dar 1. Então, no final eu tenho que encontrar 1. Depois é só agrupar de 2 em 2. Então, aqui agrupou, tirou um número. Então, aqui eu tirei um 2 e aqui eu tirei um 3. Os números iguais que a gente vai agrupar, né? Então, no final, só multiplicar 2 vezes 3, 6. Então, a raiz quadrada de 36 é 6, certo? No caso do 27, raiz cúbica de 27, faço a mesma coisa. Só que ao invés de 2 em 2, eu vou agrupar de 3 em 3. Então, no caso do 27, como é que iria ficar? O 27, eu posso fatorar ele por 3, né? Então, 27 dividido por 3 vai dar 9. Aí, 9 por 3 vai dar 3. E 3 por 3 vai dar 1. Vou encontrar 3 números 3. Que agrupando esses 3 números 3, eu vou encontrar apenas um número, né? Um 3. Ou seja, 3 elevado ao cubo é igual a 27. Então, isso indica que a raiz cúbica de 27 é 3. E o de 64? É a raiz sexta, né? Aqui eu venho com 6. Na hora de agrupar, eu vou ter que agrupar os dois que eu encontrei de 6 em 6. E aí eu vou encontrar 2 elevado à sexta, que vai ser o número, né? O 2, que vai ser a minha raiz sexta de 64. Então, esses valores que a gente encontra, né, é o do primeiro caso. Ok. Agora, bora levar em consideração esses dois próximos casos aqui, né, que a gente tem que observar bem. Por exemplo, quando o valor de A for menor que zero, que é os números menores que zero? São números negativos. E quando esse índice, né, esse número que vem aqui, que é o valor de N, for um número ímpar maior do que 2. Então, números ímpares. Quem são os números ímpares maiores do que 2? É o 3, o 5, o 7, o 9. Números terminados nesses números, né? O 11 e assim sucessivamente. Então, esses números são ímpares. Na hora que eu tiver números ímpares aqui, né, e aqui negativo, eu vou encontrar um valor negativo. Então, por exemplo, se eu tenho menos 1000 elevado ao cubo, eu vou encontrar um número, né, que elevado ao cubo vai dar menos 1000. Claro que quando eu observo isso daqui, né, o número que eu elevo ao cubo que vai dar menos 1000, é um número que, multiplicando por ele mesmo, eu tenho que fazer também jogo de sinais com ele. Então, menos com menos, mais, e mais com menos, menos. Então, já sei que multiplicando um número por ele mesmo 3 vezes, no final eu vou encontrar um valor negativo. E qual é o valor, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes e que eu encontro 1000? Aí vai ser o 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Esse valor daqui é da minha raiz cúbica de menos 1000. Então, é o menos 10. Menos 10 elevado ao cubo dá menos 1000. No caso do menos 27, a gente fez aqui com 27 positivo elevado ao cubo. Deu 3 positivo, né? Mas o 27 negativo vai dar o menos 3. Sempre quando eu tiver números ímpares e aqui meu radicando for um número negativo, o resultado fica negativo. Mesmo que eu faça fatoração, eu vou encontrar um número negativo no final. A fatoração, ela vai ser feita normalmente com os números normais, certo? Sem sinal nenhum. Só no final que eu vou colocar esse menos aqui, porque o número do meu radicando é negativo. Agora, se eu tiver esse terceiro caso, esse é o terceiro caso aqui, é quando o valor de A for menor que zero, que no caso é os números negativos. E o índice aqui for diferente de zero, for par, diferente de zero. Então, quais são os números pares? É o 2, o 4, o 6, o 8, certo? E assim sucessivamente. Então, esses números que são pares, quando ele vier no meu índice, o que é que acontece? Se o meu radicando for negativo, isso daqui não existe no conjunto dos números reais. Então, eu não tenho um número, por exemplo, raiz quadrada de menos 4. Eu não tenho um número que elevando ao quadrado dê menos 4. Então, por isso que isso aqui não pertence ao conjunto dos números reais. Sempre quando a gente vai multiplicar um número pelo outro, certo? No final, a gente sempre vai fazer o jogo de sinais. E quando eu elevo um número negativo a um número com expoente par, o resultado é positivo, certo? Assim como se eu elevo um número
negativo com um expoente ímpar, o resultado final é negativo. Isso identifica os casos de determinação da raiz enésima, certo? Então, a gente tem que observar bastante essa questão desses casos, ok?